Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender semanal. E hoje nós vamos falar sobre 5 sinais que sua equipe não confia mais em você. Esse é um ponto importante porque às vezes você, na correria do seu dia a dia, no apagar incêndio aí das suas coisas a fazer dentro da sua empresa, até mesmo dentro do seu departamento, se você é um gestor apenas, a tua equipe já pode ter sido perdida por você e você nem perceber, ela não confia mais em você, ela não consegue mais acreditar naquilo que você fala. Isso parece muitas vezes algo esporádico, mas não, acontece muitas vezes dentro das empresas. Dentro de uma estatística no qual a gente vem ajudando as pessoas, as empresas e os negócios a se transformarem cada vez mais. Sempre tem muita gente acreditando que está bem, mas na verdade já perdeu o time, já perdeu todos os colaboradores e eu vou te contar os 5 sinais e aí você pode fazer um diagnóstico e transformar isso. No final eu vou te deixar uma forma de você poder avançar isso de forma melhor e melhorar aí os seus resultados. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo as pessoas e automaticamente as empresas a terem resultados melhores. Então fica aqui com a gente, se você não está inscrito ainda, se inscreve. Toda semana a gente vem colocando conteúdo aqui para poder te ajudar para você ter esse tal de melhores resultados. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, olha só, quando o líder não tem clareza, o time perde respeito por você. Então, um dos pontos fundamentais é a clareza, é você deixar claro o objetivo, é você deixar claro o cenário atual, é você deixar transparente aquilo que você deseja, aquilo que você quer que aconteça. Então, esse é um ponto fundamental. E aí, sem direção, sem ter um local para chegar, como é que as pessoas vão confiar em você? Como é que as pessoas terão clareza do que elas querem e precisam fazer? Então, você precisa observar isso. Isso não é luxo, isso, na verdade, é trazer as pessoas para o seu time. Muitas vezes elas vão embora porque elas não entendem o que você está falando, elas não entendem onde você quer chegar, elas não entendem onde elas estão dentro do cenário que a empresa se encontra. Então você precisa deixar isso claro, você precisa. É duro muitas vezes eu falar isso para você, mas é pura realidade. A culpa de tudo isso estar acontecendo é sua, porque você contrata as pessoas e depois você muitas vezes nem conversa mais com essas pessoas. Então fica uma distância, fica um distanciamento e as coisas vão se perdendo cada vez mais, principalmente essa organização que você precisa deixar. Então, organização não é luxo, organização é ponto básico das coisas, é a base de confiança. Organizar é saber onde precisa chegar, organizar é saber o que precisa ser feito semanalmente. Organizar é saber o que precisa ser feito agora. E aí você precisa transparecer isso, você precisa mostrar isso para as pessoas, porque sem isso você perde totalmente a liderança e aí as coisas vão se degringolando, né? Vão se ruindo ao longo do tempo. Fica cada vez pior e muitas vezes você não sabe o que fazer. E aí eu quero te mostrar isso. Quais são esses 5 sinais que você pode fazer em um autodiagnóstico e aí já perceber se você tem deixado o seu time para lá e tem perdido essa confiança com relação ao seu time? O primeiro sinal é a sua agenda muda toda hora. Você não tem uma constância, você não tem uma sequência de coisas, o time já não acredita mais nos seus compromissos, você marca e desmarca, o cenário muda muito fortemente dentro do seu dia a dia. Isso é sintoma de quê? De apagar incêndio. O segundo sinal, você promete as coisas e você esquece de realizar. Isso eu diria que é um dos principais problemas diante da confiança. O que adianta você falar se você não cumpre, se você não tem palavra? De novo, é duro ouvir isso muitas vezes, mas você está deixando isso acontecer. O time não confia, mas você não sabe o que é uma palavra, você não sabe se vai acontecer, se não vai, e na maioria das vezes não acontece. Eu me lembro de um caso que eu ainda era engenheiro, me tornei responsável da área e eu cheguei num departamento. E aí fui apresentado para os operadores e um dos operadores mais experientes falou assim: mais um engenheiro aqui para não fazer nada. Porque todos os outros que já tinham passado por ali davam o mesmo sinal para ele, que eles prometiam e não realizavam. Eu falei, cara, eu tenho que pegar essa lógica e mudar isso. Então ele me falou lá um trabalho extremamente difícil, mas eu fui lá e realizei. E isso gerou confiança. E dentro dessa empresa, eu
em parceria com essa pessoa, esse operador, a gente ganhou muito dinheiro para a empresa, mas muito dinheiro mesmo. E é disso que eu estou falando. Você, como gestor, você precisa entender que isso faz parte de total confiança dos seus colaboradores. Bom, você decide muitas vezes coisas nas pressas, de urgência. Isso traz insegurança, porque ninguém sabe a sua tomada de decisão. Eu costumo falar que isso é tomada de decisão com a boca do estômago, né? Aquele nervo que dá naquela hora e você já dá logo uma patada muitas vezes, dá logo uma resposta, sendo que tem que parar para pensar, tem que entrar e a lógica para você poder tomar decisões melhores. Fica tomando só decisão com o estômago, vai te levar à ruína, vai te levar ao caos, vai te levar à perda de dinheiro e aí, consequentemente, dentro do teu time, você vai perder a credibilidade. Dentro de um cenário, o sinal 4 é quando cada um faz de um jeito, quando você não estabelece a regra do jogo, quando você não estabelece os processos, quando você não deixa claro para as pessoas que existe um procedimento e esse procedimento é da empresa e todo mundo tem que seguir, todo mundo deveria ser treinado. O que acontece com isso? A equipe fica sem rumo, a equipe fica perdida, cada um faz do seu jeito. Como nós não colocamos isso como regra do jogo, cada um faz de um jeito. E está tudo certo, eles estão certos, eles vão fazendo porque eles têm boa vontade muitas vezes. Então fica ligado nisso, que é um ponto fundamental. O que tem que acontecer aqui? Estabelecer os processos, deixar claro o sequenciamento de atividades, tá bom? E o quinto sinal é: problemas se repetem toda semana. Não existe coisa mais chata, na minha opinião, do que repetir os problemas e de novo ficar reclamando dos problemas e simplesmente você não fazer nada para que esse problema não se elimine. É gostoso eu adoro resolver problemas, mas quando os problemas se repetem, significa que eu estou sendo incompetente e não estou conseguindo trazer a causa à tona, para bloquear essa causa e aí poder resolver outros novos problemas. Dê a palavra e cumpra com a palavra. Faça as coisas acontecerem, faça as coisas se modificarem. O caos já está estabelecido mesmo, então vamos parar e vamos pensar o que eu preciso fazer para que esse cenário se modifique. Então você não precisa mudar tudo, mas você precisa mudar apenas um hábito. Então escolha um hábito e comece a trabalhar esse hábito até ele se consolidar. Você vai ver quanto isso é importante para você, quanto essa vitória ela vai fazer totalmente diferença no futuro. E aí depois você vai para o segundo, depois você vai para o terceiro, mas faça aquilo ser diferente, faça com que as pessoas notem essa diferença. Foi o que eu fiz nesse caso que eu te contei. Eu cheguei no ambiente, se eu simplesmente fosse mais um, e aí eu sempre falo que eu nunca sou mais um, eu sempre tenho que fazer diferença. Okay? Eu coloquei isso como um mantra dentro do meu dia a dia para eu transformar os meus cenários ao redor. Então estabeleça um e faça diferente. E faça as pessoas perceberem essa diferença. E você vai cumprindo isso ao longo do tempo. Esse é o seu grande desafio. Isso é o seu grande plano para os próximos dias. Então crie um plano de ação, estabeleça o que tem que ser feito e cumpra esse plano para que você consiga de novo, ter respeito do time, para que eles consigam entender que você está mudando, que você está diferente, que você está conduzindo de uma forma melhor, e aí você vai ter a confiança. E eu tenho certeza que esse exemplo vai arrastar seu time para novos patamares e novos resultados. Óbvio que as dificuldades acontecem, mas você precisa seguir em frente, você precisa buscar melhorar. Ok? Se você precisar de alguma ajuda, manda uma mensagem que eu te respondo. Se você precisar de uma mentoria mais intensa, manda uma mensagem para a gente vai bater um papo, a gente vai conversar, a gente vai ver que situação que está, vai ver onde que a gente consegue te ajudar e depois a gente te apresenta uma proposta e aí de fato a gente consegue te ajudar muito fortemente. Gosta do nosso conteúdo? Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Toda semana a gente coloca conteúdo aqui para te ajudar. Então segue a gente. E se você gostou desse conteúdo, curta esse conteúdo, compartilha para o maior número de pessoas, ajude o canal a crescer, porque daí eu consigo trazer mais conteúdo para você, que a gente tem a expectativa de chegar nos 1.000 inscritos e eu te peço que você compartilhe com as pessoas que você acredita que a gente possa estar junto. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.